pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tenho um tema muito legal para conversar um pouquinho com vocês. Então olha só, eu estava estudando um pouquinho sobre estado de peso reduzido. Ou seja, depois que a gente perde peso, emagrece, o que acontece com o nosso organismo, né? Então aí a gente começa a pensar em efeito sanfona, efeito rebote. A gente começa a pensar em várias coisas, né? Mas o que exatamente é isso? Né? O que é essa fisiologia que nós temos, que o nosso organismo ele não consegue manter, né, de forma, digamos assim, equilibrada aquele peso perdido? Na verdade, galera, olha só que interessante. Quando a gente perde peso, nosso organismo entende aquilo como se fosse um estresse. E existem alguns mecanismos fisiológicos pelos quais o nosso organismo tenta combater isso daí. Então, como eu já falei inúmeras vezes, o nosso organismo não é uma máquina, né? Então, por exemplo, quando o nosso organismo perde peso, a nossa taxa metabólica basal, ou seja, quantas calorias o nosso organismo gasta, começa a sofrer redução. E essa redução é diretamente proporcional à quantidade de peso perdida, à quantidade de massa magra perdida. E isso é muito importante para regular o quê? Sinais de fome e saciedade. E tem uma coisa bem interessante quando a gente vê alguns estudos mostrando redução ponderal de vários quilos, né? Pessoas que perderam 30, 40, 50, às vezes 60 quilos, né? Mediante ali a intervenção dietética, exercício físico ou cirurgia bariátrica, por exemplo. E uma coisa bem interessante é que nós temos aí alguns efeitos que ocorrem. Então, é esse que eu já falei para vocês, uma diminuição da taxa metabólica basal. Outro é diminuição dos efeitos térmicos dos alimentos. Então, o efeito térmico, ou seja, a energia que o nosso organismo gasta para digerir, processar, absorver, transportar, metabolizar e estocar os nutrientes que nós ingerimos, muda, né? E eu já falei para vocês que o tipo de alimento que nós ingerirmos também muda a eficiência energética com o qual esse alimento é aproveitado para o nosso organismo, visto que alimentos ultraprocessados gastam menos energia para ser processado pelo nosso organismo, sobrando o quê? Mais calorias para serem armazenados. Isso é bem legal, eu posso até fazer um vídeo sobre isso aí para vocês mais para frente. Então olha só, o que ocorre também, terceiro ponto, diminuição do efeito térmico da atividade física. Ou seja, nosso organismo quer ficar mais econômico, então ele faz com que nós nos movimentamos menos, fazemos menos exercício, tudo isso mecanismo fisiológico que o nosso organismo faz. Só que tem algumas coisas bem importantes que vão modular o quê? Vão modular a nossa fome e a nossa saciedade, mudando o nosso padrão de alimentação, levando talvez a mecanismos aí que levem à hiperfagia, ou seja, vou comer bastante, por exemplo, e isso a gente chama de aumento de sinais orexígenos, ou seja, produzir e secretar mais hormônios que levam ao aumento do comportamento alimentar. E o contrário também ocorre. Eu vou diminuir os sinais anorexígenos, ou seja, eu vou diminuir a produção daqueles hormônios que vão diminuir o comportamento alimentar. E tudo isso leva, claro, e favorece um reganho e atenua a perda de peso. Tá bom, galera? Então isso daí é bem importante e eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês agora, quando a gente fala sobre o quê? Sobre redução de peso. Quando a gente fala de indivíduos obesos, por exemplo, né, normalmente se fala em redução muito drástica de peso. Alguns trabalhos indicam e relatam aí que deve se perder aí por volta de 20%, né, do peso corporal. Mas eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Algumas reações, né, e desfechos biológicos quando ocorre a redução de pelo menos só 5% do peso corporal. Acompanhe aqui comigo.
Então, olha só, pessoal, aquilo que eu estava mostrando para vocês. Uma diminuição da taxa metabólica basal, tá? Diminuição aí do nosso gasto energético de repouso, diminuição nos efeitos térmicos dos alimentos, tá? Ou seja, o nosso organismo ele vai gastar menos energia para digerir, absorver, transportar, metabolizar e estocar esses nutrientes. Isso é uma coisa bem significativa e também, né, faz parte do nosso gasto energético total diário. Né? Uma diminuição aí da atividade física, então nosso corpo fica mais econômico, né, e estimula então que nós permanecemos mais sem nos movimentarmos. Tá? Existe também um aumento dos sinais orexígenos, ou seja, aumenta a secreção desses hormônios que aumentam o nosso comportamento alimentar, ou seja, eu vou sentir mais fome, eu vou sentir mais vontade de comer, tá? E a mesma coisa, né, o efeito inverso com a diminuição dos sinais anorexígenos. Esses sinais anorexígenos, então, vão diminuir a quantidade desses hormônios que diminuem a nossa vontade de comer, né? Alguns hormônios aí da saciedade. Né, o exemplo mais comum que a gente tem é a diminuição da leptina mediante aí uma redução da quantidade de gordura corporal. Né? E tudo isso faz o quê? Favorece o reganho de peso, né? Todos esses fatores combinados, e atenuam a perda de peso progressiva. Tá? Isso daí é bem importante quando a gente pensa, né, no manejo de peso ou melhora aí dos indivíduos, né, obesos. Tá? Então, olha só que interessante esse trabalho aqui, tá? Bem legal, do ano de 2016. Esse trabalho mostra as melhoras, tá, no perfil metabólico, cardiovascular de indivíduos obesos que tiveram somente 5% na redução de peso corporal, tá? Com excelentes benefícios à saúde, tá? O que são 5%? Olha só, eu coloquei aqui do ladinho, né? 100 quilos, uma pessoa de 100 quilos, perdendo 5 quilos, já são 5% a menos. Uma pessoa de 120 quilos, 6. Uma pessoa de 140 quilos, 7. Uma pessoa de 160 quilos, para atingir 5% de uma redução ponderal, ela precisa perder aí 8 quilos. Então, se você pensar dessa forma, não é algo tão grande, né, tão significativo, mesmo porque a gente tinha algumas recomendações ali para obesos, não, porque tem que ser uma redução aí bem significativa, 20% do peso corporal e etc. E esse trabalho, gente, veio aí para mudar algumas perspectivas, né? Tanto que quando a gente fala de manejo da obesidade, tá, você vai prestar atenção que retornar a um peso normal são raras as vezes que acontecem, tá? Porque qual que é o objetivo? O objetivo é reduzir o peso e manutenção desse peso reduzido, tá? Porque com a manutenção do peso reduzido nós temos já vários benefícios. Então dá uma olhadinha aqui, né? Já nessa listinha aqui da esquerda, tá? Então olha só. Reduzindo 5% do peso corporal, tem uma diminuição de 2% em média, tá? Da massa magra, redução de 8% da massa gorda, redução de 7% da gordura visceral, muito relacionado à inflamação e resistência à insulina, uma redução de 40% em média da gordura hepática. Gente, isso daí é muito significativo e é uma baita ajuda, por exemplo, para pessoas que sofrem de esteatose hepática. Então, olha só, 5% de uma redução ponderal já diminui aí, em alguns casos, até mais de 50% da gordura hepática. Tá? Olha só que interessante. Com essa redução ponderal, a gente também tem uma diminuição da frequência cardíaca, né, de repouso e uma redução da pressão arterial sistólica. Muito legal, muito importante também. Lógico, quando você vai fazer um teste, um exame bioquímico, também foram encontrados melhoras, por exemplo, na concentração de glicose circulante, né, a glicemia, uma redução na secreção de insulina, uma diminuição aí do tecido adiposo, né, dos triglicerídeos,
circulantes, e uma diminuição aí da enzima TGP, né, transaminase glutâmico pirúvica, bem interessante também, diminuindo aí o impacto sobre o fígado. Então olha só que interessante, nós temos aí de ordem multifatorial, onde a resistência à insulina mediante 5% de redução ponderal já melhora pelo menos nesses 3 tecidos, né? No fígado, na massa muscular, que pode chegar a uma melhora, né, na captação de glicose de até 25%, olha só que fantástico isso. E uma melhora na resistência à insulina também do tecido adiposo branco, tá? Isso aí é extremamente interessante. Melhora substancial da função da célula beta-pancreática, ou seja, produção e secreção de insulina são totalmente melhoradas com somente 5%, né, da redução ponderal. E esse trabalho também, muito legal, o que ele fez? Ele fez um acompanhamento, né, e ele também fez as mesmas medições conforme chegaram a 11% e até 16% da redução, né, de peso corporal. Isso aí acarretou muito mais melhoras, porque as melhoras foram progressivas, e isso aí acabou então levando a um benefício extremo à saúde somente com 5%. Então quando a gente vai pensar em obesidade, a gente não precisa pensar aí em perdas extremamente altas, né? A gente pode aí programar uma perda de peso significativa com uma manutenção bem projetada, certo? Então, pessoal, olha só, né? Quando a gente fala daqueles sinais orexígenos e anorexígenos, só para ter uma ideia, né? Quando eu penso aí no hormônio, tá? Produzido nas células oxínticas do estômago, a grelina, tá? Que é apelidada de hormônio da fome. Conforme o peso corporal vai diminuindo, a concentração desse hormônio vai aumentando, ou seja, a fome acaba aumentando mediante redução do peso corporal. E o inverso, por exemplo, com relação à leptina, que é apelidada de hormônio da saciedade, né? Ela vai diminuindo, tá? Peptídeo tirosina, que auxilia na saciedade, também diminui. Colecistoquinina, também diminui. Amelina, também diminui. Então isso aí, galera, acaba mostrando para nós que a pessoa que está desestabilizada com o seu peso ou a tendência de um reganho de peso não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com a pessoa não quer fazer. Realmente a gente tem aí uma dificuldade grande com esse sistema aí, essa regulação neuroendócrina do peso corporal, fora que o sistema de recompensa dos indivíduos, né, no nosso sistema nervoso central, no hipotálamo, também está prejudicado, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Então quando a gente vai fazer uma estratégia para uma pessoa obesa, a gente não quer de cara assim, tem que perder 20 quilos, como eu falei anteriormente, 20% do peso corporal. Então eu mostrei para vocês um estudo muito bacana mostrando aí que 5% de uma redução ponderal já tem benefícios extraordinários para a saúde, tá? Então isso vocês não podem esquecer, né, quando forem pensar aí em manejo de pessoas com sobrepeso e obesidade. Tá bom, galera? Muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo. Eu agradeço bastante a vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou produzindo mais e mais conteúdos para vocês, então peço também que ajude o canal. Curta o vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo aí pro seu colega, né, para ajudar a gente aqui também. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo e tenham aí ótimos estudos. Um abraço!